Let's go. Foi gerado muita expectativa nessa coisa de que a gente tem que achar alguém que tem o mesmo chamado que a gente. Só que o propósito é muito diferente do chamado, né? Você é homem, você tem que resolver a maioria das coisas, mas é muito sábio você usar a auxiliadora, a ajudadora que Deus te deu. E muitas vezes a gente acha que tá apoiando e não tá, porque a gente não fez a pergunta de como é que eu posso te apoiar. E o problema é quando as pessoas entram no casamento achando, não, depois a gente ora e vai mudar as coisas. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Connections Studio e como vocês podem ver, estou agora com a minha esposa maravilhosa Marina Campelo. Voltou, antigamente estávamos com o Caio no anterior, mas uma coisa que continua é esse cenário maravilhoso, porque ainda estamos aqui na Dunamis Farm, estamos aproveitando que estamos em um retiro cheio da presença de Deus, que é o Retiro Eclectus, mais de 500 pessoas aqui sendo encontradas pelo Senhor, e também queremos chamar duas pessoas maravilhosas que eu vou deixar a minha esposa comunicar quem são essas pessoas que estarão com a gente hoje. É isso, você já viu aí na capa, mas nossos convidados hoje são muito queridos. A gente está aqui com Zoe Lili, que é pastora, pintora, autora, psicanalista cristã, e também Israel, que é presbítero, formado em gestão comercial, pós-graduado em filosofia e autoconhecimento, gestão escolar e neurociência. E, além de tudo, eles são pais da maior fofura desse retiro, o Judá, que a gente está muito amando conhecer. E é isso, sejam muito bem-vindos, Obrigada. casal. É uma honra ter vocês aqui. Obrigado Está muito pelo feliz de estar convite, aqui. tá muito feliz. Obrigada. Boa, a gente não podia deixar passar vocês aqui um final de semana na farm e não gravar com vocês, então a gente está muito contente que vocês toparam. Tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai bater um papo sobre família e a importância de um casal que se auxilia dentro de casa, o que isso potencializa lá para o mercado de trabalho. Eu acho que acompanhando vocês há um tempo, vocês já falam muito, né, sobre casal, família, gestão, e a gente queria abordar um pouquinho esse tipo de assunto. Então a Marina vai puxar aqui a primeira pergunta para vocês e a gente vai decorrendo nessa conversa que vai ser muito legal. É isso, gente. Então, pra gente falar um pouquinho sobre propósito, esse podcast não é só pra casados, não é só pra quem tá num relacionamento, é também pra solteiros que querem encontrar uma pessoa que vai se alinhar com o propósito de Deus pra ela. A gente queria entender, vocês dois tinham propósitos solteiros e quando vocês se uniram, vocês começaram a construir um propósito no Senhor juntos. Como foi essa união? A gente percebendo de fora o quanto vocês têm hobbies e habilidades diferentes, como vocês uniram isso e realmente tiveram a visão do Senhor para agora casal. Eu acredito que existe um mito, né, que ai, se eu liderar a adoração, tem que casar com alguém que lidera a adoração, né? E Israel não lidera a adoração. Apesar de Mas canto cantar. muito bem. Isso. É, eu acho assim que foi gerado muita expectativa nessa coisa de que a gente tem que achar alguém que tem o mesmo chamado que a gente, né? Só que o propósito é muito diferente do chamado, né? Então, assim, eu falo que o propósito é essa estrada gigante que nós estamos caminhando em direção ao que Deus tem. E o chamado seria a habilidade durante essa estrada, né? Então, assim, a minha habilidade é diferente da habilidade do Israel. Então, ele já estava caminhando nessa estrada grande que nós estamos indo, que é o centro da vontade de Deus. E quando a gente se conheceu, a gente meio que viu que a gente estava indo, a gente tinha o mesmo objetivo, mas não necessariamente as mesmas habilidades. E isso é muito enriquecedor também num relacionamento. Eu acho que tem essa complementaridade, né? Então, por mais que a gente não faça a mesma coisa, somos complementares. Então, ela fazia o quadro, né? Que falava sobre solteiros, lembra? Sim. Tinha um nome aquele Solteiros, quadro? simplifique. Tinha o Simplifique, né? Então hoje a gente também fala sobre relacionamentos. Então, por mais que não seja o mesmo propósito, né? Existe uma certa complementariedade. Porque se a gente também tem propósitos muito distantes, fica difícil, né? A gente sempre dá um exemplo. Então, a pessoa às vezes quer ser missionário na Ásia, esse é o propósito de vida dela, né? E a outra pessoa quer ser pastor numa igreja local em São Paulo. Então, são propósitos diferentes, não tem uma questão de melhor
ou pior, né? Eu encaro o chamado como o nosso chamado é trazer glórias para Deus, né? Então eu vou ter esse chamado de todos nós e o propósito ele vai divergir. Então o meu propósito muitas vezes é trazer glórias a Deus no mercado de trabalho, falando sobre família, a Zoe pintando os quadros dela, atuando como psicanalista, como pastora, né, cozinhando, né, no que ela faz. E existe, na minha opinião, sim, essa necessidade de não ser algo tão divergente a ponto de que um precise negar o seu propósito por conta do outro. Que a gente vê muitas vezes casais hoje, casados já, infelizes, uma pessoa infeliz ou outra pessoa infeliz, por conta de abrir mão do propósito, porque era tão divergente que eles não levaram isso em consideração quando casaram. Muito bom mesmo. Eu acho que é até um exemplo, quando eu e a Marina a gente se conheceu, uma das primeiras conversas foi essa, justamente. E aí, você Você não quer. quer ir pra África, não, né? Você não quer ir pra África, você é missionário, Exato. porque a gente viu que a gente já tinha um perfil muito parecido, assim, né, amor? Tipo, de gostar de fotografia, de trabalhar com a internet. Então, isso foi muito colaborativo, né? E essas perguntas são muito válidas, né, no início, assim, quando Muito. estão se conhecendo. Então, muito bom por vocês trazerem Porque isso. são coisas bases no relacionamento, né? Então, tem algumas perguntas que a gente precisa fazer porque isso muda a vida completamente. Então, agora o fato se ela gosta de jiló ou de azeitona, isso não faz muita Se ele diferença. gosta de pizza de atum, eu Exatamente, suporto, né? exatamente. Se ela não gosta de azeitona, né? Dizem que o relacionamento ele dá certo quando uma pessoa não gosta da azeitona, porque a outra pessoa pode ficar com todas as azeitonas, É, porque né? Ela não gosta de azeitona, então Eu eu sou. gosto, mas não na pizza. Daí eu dou É. todas da pizza fica no prato dele. Só que Não tem algumas acredito, perguntas Zoe. fundamentais, né? Do tipo essa. Como é que a gente vai fazer? Qual que é o teu propósito de vida? Isso é muito divergente e acaba tendo essa infelicidade dentro do casamento. E o problema é quando as pessoas entram no casamento achando, não, depois a gente ora e vai mudar as coisas. Muita gente já fez esse erro, né? Especialmente essa questão de missões, né? Longo prazo. Uma coisa é missão curto prazo. Então, eu conheci um cara numa missão curto prazo. Só que ele quer se doar na missão uma vez por mês na viagem missionária da Zion. Ele não quer, tipo, viver uma vida inteira no outro continente, no outro país. E parece que então a pessoa abre mão de uma grande, sei lá, de um grande sonho por causa do outro, né? E eu não acredito que isso é saudável para nenhuma das partes, né? É verdade. Imagina, amor. Eu falo, amor, a partir de hoje eu nunca mais vou te fotografar. Ia ser triste, mas tudo bem. Eu não Boa. tô com ele só porque ele faz fotos bonitas, apesar de eu amar. Muito Mas bom. isso é muito legal, até pelo que vocês falaram, de ok, então a pessoa entendeu que eles estão caminhando para o mesmo lugar, eles tiveram as conversas importantes, mas mesmo às vezes dentro de um relacionamento, seja um namoro, noivado ou casamento, a pessoa vai precisar passar por processos de transição, até mesmo na carreira. O homem às vezes trabalhava no mercado formal e quer começar a empreender, ou a mulher vai ter filhos e quer dar uma pausa na carreira e depois quer voltar. Então, muitas vezes existe esse lugar errado da gente abdicar sonhos por causa do outro, mas também existe o lugar de vocês terem processos diferentes naquilo que o Senhor chamou vocês para fazerem. Então, como que a gente pode ter a paciência, o cuidado e o discernimento para que o outro passe pelos processos que ele precisa passar e vocês continuem sendo um time caminhando nisso? Você já falou a palavra-chave, sendo um time, né? Quando eu casei com o Israel trabalhava com uma coisa, e daí ele foi, assim, mudando, né, no decorrer dos nossos anos, especialmente nos primeiros anos de casamento, teve muitas mudanças na carreira dele. E uma coisa que é muito importante, que dava certo para nós, é entender que essa mudança não é só ele mudando, é nós mudando juntos. E que uma perda dele é uma perda minha, que não é, ai, você que errou, você escolheu errado, ou por que que tá demorando tanto, ou por que que você não faz outra coisa. Não, é nosso problema, é nossa casa, é nossas contas, é, é nossa carreira, né, de alguma forma, né? Então, assim, olhando hoje para nossa história, quantas coisas eu vi um homem Israel mudar desde o dia que eu conheço, e ele viu uma Zoe mudar também muito, né? Então, agora a Zoe mãe também, acho que mudou muito
Não sei, eu tô falando que eu acho que você deve ter percebido que eu mudei, né? Mudou. Então, muda muito o lance das prioridades, de como eu funciono o meu dia, da minha rotina, tudo isso. E é o lance de, cara, a gente é um time, a gente vai viver essa metamorfose juntas, né? É o que é o melhor pro time mesmo, né? Tipo, nessa situação, nessa temporada, o que que é melhor pra nós como família, né? Então eu abro mão, deveríamos, né, abrir mão da nossa individualidade, né? Na verdade, do nosso individualismo. Individualidade, nós precisamos permanecer dentro do relacionamento, mas sai o individualismo, onde o meu é mais importante do que o todo, né? Então, dentro do todo, o que que é mais importante agora? Então, a gente se reveza com o Judazinho, né? Então, a Zoe precisa ministrar, a Zoe precisa fazer um aconselhamento. Então, os caras conseguem ficar, não consigo. Talvez a gente consiga uma pessoa para ficar um pouquinho com o Judá, né? Hoje a minha mãe tem feito essa parte, a gente tem esse benefício, mas às vezes não pode, então eu fico, eu tenho esse compromisso. Tá bom, então eu vou cancelar esse meu outro compromisso porque a gente entende que, como um todo, esse teu compromisso é mais importante. Então, esse lance da conversa e tirar a vaidade, né, do lance do eu não sou visto, eu não sou reconhecido, eu não sou gratificado, né, tudo é meu, eu preciso ter o meu primeiro do que o outro. E, infelizmente, a gente vê isso nos relacionamentos. Muito bom. Vocês já tiveram, provavelmente sim, mas vocês já tiveram uma experiência que vocês possam contar, onde o suporte mútuo, tanto do Israel quanto para Zoe, quanto da Zoe para o Israel, acho que duas experiências diferentes pessoal de vocês, onde a Zoe te deu um suporte para que você consiga avançar no mercado de trabalho em uma temporada difícil e vice-versa. Sim. Eu acho, assim, que, especialmente na questão de ministério, né? Existem fases que exigem muito da minha pessoa. Eu lembro que às vezes eu fazia a turnê, eu fiz acho que 2 turnês sem você, né? Que eu fiquei, acho que era 20 dias fora de casa. Acho que uma, né? Foi só uma que eu fiz sem você? Outras duas eu fui. Então, assim, essas distâncias não são coisas que a gente gosta de ter na vida. Ninguém gosta, pelo menos quem se dá bem, não gosta de estar longe. Assim, eu lembro tão claramente o preparo que foi para esse momento que a gente ia se ficar sem se ver e o retorno, né? Como havia compreensão, como havia da parte dele. E não só as turnês, mas assim, às vezes as pessoas me alugam muito, né? No sentido bom, não ruim. Eu tenho que atender pessoas, eu tenho que, às vezes, abrir mão disso. Às vezes ele me divide com muita gente, né? Mas E, depois eu cobro, cara, por isso. mas não existe essa coisa de, poxa, e eu, né? Porque eu também acho que existe da minha parte gratidão. Eu acho que quando os dois estão sabendo, um valoriza o outro. Então, se eu valorizo que ele fez algo por mim, ele sabe que eu estou valorizando. Então, assim, eu acho tão legal isso de você saber que o outro está dando o melhor dele. Eu acho que quando existe ressentimento, é um lugar muito perigoso no casamento, onde você começa a contabilizar as vezes que o outro falhou. Isso é muito ruim no casamento. Por exemplo, assim, nossa, eh, Israel já chegou atrasado hoje, não me ajudou a dar no banho no Judá. Israel, sei lá, esqueceu não sei o que lá. E eu começo a fazer esse acúmulo de coisas. Isso é destruidor. Agora, é tão lindo quando a gente pensa o melhor do outro. Israel talvez não chegou agora porque está trabalhando muito, mas ele está fazendo o melhor que ele pode. Israel talvez não esqueceu isso porque ele está com muita coisa no prato dele. Então, talvez por isso que ele está se sentindo assim. E isso eu acho que vem muito do lance da parceria, de você sempre pensar o melhor do outro e ter a gratidão que você tem a certeza, cara, ele tá fazendo o melhor. Eu Com não. certeza, né? Eu escrevi uma frase que eu falo exatamente isso, né? Que o relacionamento de sucesso é a consciência mútua de que cada um está fazendo o seu melhor, né? Então, eu sei que, tipo, alguma coisa aconteceu fora daquilo que eu queria, mas eu tenho a certeza absoluta que ela estava fazendo o melhor que ela podia. Entendeu? Então, quando você tem essa consciência mútua, essa certeza, cara, o relacionamento ele é um relacionamento de sucesso. Porque algumas vezes, ou bastante vezes, nós vamos falhar um com o outro, né? Quando vocês perguntaram do suporte, né? Eu lembro que uma vez eu fui empreender com um ramo de restaurante, Eu né? lembro. Você Lembra? lembra, Eu lembra do fui. Panças, né, Marina? Eu fui. É.
E, cara, ela me deu assim um suporte, tipo, era uma loucura, né? O que a gente tava fazendo era uma Uhum. loucura, assim, tipo, cara, a gente foi fazendo é, é, o que o pessoal chama no mercado, né, de bootstrapping, tipo, cara, é dinheiro nosso mesmo que a gente vai colocando ali, vai queimando o nosso dinheiro. E ela foi apostando, cara. E, tipo, ela fez quadro, pintou um quadro pro restaurante, pintou a parede, né? Então tinha Que um legal. mural lá. Ela foi lá e pintou, fez os bolos, a receita. Então, tipo, cara, ela tava me dando suporte, assim, de uma forma, tipo, bem intencional mesmo, cara, de colocar a mão na massa junto comigo, por algo que não durou muita coisa. Na verdade, o restaurante dura até hoje, tá lá, mas a sociedade acabou não durando. A gente desfez a sociedade, mas ela colocou assim, tipo, o seu tempo, talento e tesouro, como a gente fala aqui nessa minha ideia, junto com um grande amigo nosso também. Muito legal. E a história fica, né? A experiência de vocês terem passado por isso juntos fica. E, tipo, isso dura muito, né? Isso dura muito. E eu queria até contar pra vocês uma história que aconteceu comigo recentemente. Eu fui fazer. Eu me coloquei a um desafio de me preparar para fazer o Murphy, né? Recentemente. E treinei, cara. Fiquei 3 meses treinando. Tava um ano inteiro sedentário. E aí eu comecei a treinar muito. Meus últimos 3 meses treinei bastante. E a Marina me incentivou muito nisso. Tipo, eu acordava e falava, amor, vai treinar, bicho. Tá aí. Já tomou café e não foi treinar ainda. E eu comecei a falar, cara, obrigado por me incentivar, obrigado por me incentivar. E aí, na semana que eu fui fazer o teste, eu quebrei o dedinho do pé. 2 dias antes de Foi fazer. triste. Quebrei o dedinho do pé. E aí eu falei, não, amor, eu vou fazer com o dedinho quebrado. Aí eu fui e fiz, não passei. E aí cheguei em casa, falei, amor, eu vou pro Eu quarto. falei, vai pro Preciso ter um quarto, vai tempo. pro Preciso ter um quarto. tempo. Aí eu fui pro quarto, mano, comecei a chorar muito. Falei, cara, treinei pra caramba, me dediquei, não passei, quebrei o dedo. E aí a Marina entrou no quarto nesse momento. E eu tava, tipo, aos prantos, assim, No chorando chão. muito, no chão, chorando. Eu falei, cara, não é possível e tal. Foi muito legal, né? E ela veio, me deu um abraço, me deu uma palavra de incentivo. E às vezes eu acho que nós, como homens, a gente priva, às vezes, da nossa esposa poder Uhum. colaborar no nosso crescimento, né? Sim. E eu acho que isso que você trouxe é muito importante, porque a gente precisa ser vulnerável em algumas áreas também para que haja uma palavra do nosso cônjuge, né? O que É, você acha a sobre isso? Bíblia fala sobre a mulher ser a nossa ajudadora, nossa auxiliadora. E a Zoe, ela sempre dá esse exemplo que eu amo, né? Você vai pedir ajuda para uma pessoa mais fraca ou forte, né? Então, nós, como homens, sabendo, né, a força que as mulheres têm, é muito mais sábio da nossa parte pedir ajuda, né? Mas muitas vezes a gente está tão ligado à nossa vaidade, à nossa falta de identidade, à nossa inferioridade, né, à nossa baixa autoestima, que a gente não abre espaço para isso, né? Porque eu sou homem, eu tenho que resolver tudo. Sim, você é homem, você tem que resolver a maioria das coisas, mas é muito sábio você usar a auxiliadora, a ajudadora que Deus te deu, que Deus proporciona na sua vida, né? Então acho que tem esse lance da galera, às vezes, tipo, não, eu sou macho, né? Aham. Eu Sim, resolvo, eu faço, macho eu e às vezes consigo. burro, né? Tipo, Exatamente, exatamente. Muito bom. Eu amo isso. Muito E bom. muito legal porque a gente falou de muitos lugares aqui, de harmonia entre vocês, entre nós, coisas que a gente foi se ajudando, mas também tiveram situações em que vocês divergiram sobre decisões em relação ao futuro e como que a cumplicidade de vocês ajudou a chegar num consenso e como isso pode ser sempre dessa forma, que se a gente não vai concordar em tudo, né? é, Sim, existem alguns assuntos que na nossa trajetória foram assuntos difíceis, eu falo, né? Eu e Sara, a gente se dá muito bem, mas nós somos seres diferentes, apesar de serem muito parecidos. E eu lembro que tinha um assunto, até ele trouxe, né, da transição, e tem outros também assuntos que às vezes assim, eu penso diferente dele. E o que eu acho que é lindo no casamento, que inclui Jesus, é Jesus. ajuda muito, muito.
Aconselho. Porque às vezes ele vinha com uma ideia que no meu coração não batia. Era assim, cara, nada a ver. Não acho que a gente precisa ir para essa direção. A gente não vai E no tomar. final eu sempre tava certo. Sempre foi. Fala, o Israel é o único É. corajoso de discordar da Zoe, porque todo mundo é, É verdade. Zoe, me fala o que eu faço, me indica o Verdade. caminho. Ai, ai. E no final, sempre a vida de oração, ela é fundamental para resolver um conflito desse. Porque precisa ver o respeito. Então, ele dava a opinião dele, eu dava a minha opinião. E sendo bem honesto, nós não somos pessoas frouxas, eu e Israel. Então, assim, a nossa opinião, ela é uma opinião que vem muito forte, não é uma opinião assim, tanto faz. Então, se Israel fala que aquilo é azul, para ele é azul. Se eu falo que aquilo é rosa, e ponto final. Então, a única pessoa que vai poder mexer nessa situação é o Senhor Deus, né? E foi muito bom manter o respeito nessa divergência, né? Então, assim, mesmo ele sendo o cabeça do lar, eu sou uma pessoa de personalidade muito forte. Então, eu precisava também entender que no final do dia a decisão tinha que vir dele. Só que eu falava, mas Deus, e agora, né? Então, eu lembro que Israel falou que a gente não ia comprar o apartamento que a gente estava morando. E eu queria muito comprar aquele apartamento. E ele falou, Deus me falou. Não, ele falou assim, Deus me falou que a gente não vai estar morando mais aqui. E aquilo, assim, despedaçou meu coração, porque eu amava aquele apartamento. Isso antes da gente saber de qualquer coisa de transição nem nada, né? E eu lembro que na hora que ele falou, eu não falei nada, eu só falei assim, tá bom. E eu fui no meu quarto, eu chorei muito, falei, Deus, tipo assim, cara, esse é o lugar que eu quero comprar, esse é o lugar que a gente tem trabalhado pra ter. Poxa, ele tem minha cara, ele tem a nossa cara, ele é perfeito pra nós, papapá, papapá. E mal eu sabia que a gente ia mudar de país 11 meses depois, né, amor? E eu teria que vender absolutamente tudo. E daí eu não teria como, por exemplo, a gente viver em outro país e ainda pagar um financiamento desse apartamento, né? Então, assim, e na hora que eu fui orar, o Espírito Santo falou pra mim, filha, você confia o seu marido para mim. E foi muito interessante a maneira como Deus falou. Deus não falou, você confia em mim. Ele falou, você confia Israel pra mim. E aquilo mudou muito a minha perspectiva em como orar, em como parar de querer estar no controle, né? Então eu falei, Deus, eu preciso aprender a confiar Israel pro Senhor. Porque se ele vai liderar essa casa, eu preciso deixar que ele lidere e eu preciso entregar o Israel pro Senhor, entendeu? E, e foi muito importante eu viver isso. E tem horas, às vezes, que eu ainda preciso voltar a ter essas orações. E eu falo que até hoje eu nunca vi o Senhor falhar, né? Então, assim, e cada vez mais eu tenho mais respeito pelo meu marido, porque Eu eu. não erro uma, né? Uma Caraca. séria, né, cara? A Eu próxima sou pergunta ela vai péssima, né, cara? te fazer falar, então, Isabel. Tá, então assim, hoje eu consigo ver, cara, como é importante eu descansar no Senhor e entregar o meu marido para o Senhor. E isso não significa que eu sou menos ou assim, mulher mandada, não sou nem um pouco, porque no final eu amei ter mudado de casa, eu amei ter morado em Portugal, eu amei agora o apartamento que a gente acabou de comprar, que também Deus moveu Israel para esse apartamento, enfim, é uma longa história. Então Deus, ele cuida de nós, né? Mas aí eu preciso ter essa vida de oração. Eu falo, cara, se você não tem vida de oração, as coisas não vão funcionar. E o homem também, né? Não sai disso, né? Quantas vezes, às vezes, eu me posicionei sobre algo, né? E que depois em oração eu senti, falei assim, cara, não é isso. E aí ela falou assim, nossa, ainda bem, né? Tipo, porque Muito ela bom. fazia o Ela papel não falou, dela, eu não disse. falou, Sim. mas ela não, Ela- ela nunca fez isso. Ela, tipo, sempre orou e Deus falava comigo, oração mudava o meu coração e eu chegava pra ela e falava assim, ó, situação, né, muito doido, né? A gente tava pra alugar um outro apartamento, né? E aí eu tava certo daquele apartamento, tal, onde eu tinha procurado um monte de apartamento, não tinha gostado, tal, não sei o que, eu falei assim, meu, vai ser esse apartamento, né? E aí a gente tava voltando de Recife, a gente tava no avião,
E é muito doido, né? Eu peguei e falei assim, Linda, a gente precisa conversar. Aí ela, é do apartamento, né? Eu sabia. Aí eu Muito peguei e falei bom. assim, você não tá em paz, né? Eu peguei e falei assim, não, ai, que bom, porque também não tô, e não sei o que, assim, pela... Ai, que legal. Eu tava orando Então, semanas, assim, Deus, eu não tô né? em paz nesse apartamento, onde o E a marido gente quer tava, tipo, Ah, com um contrato, assim, pra assinar. A gente tava voltando de Recife pra São Paulo pra assinar o contrato. Então, acho que o lance do Jesus, de Jesus estar no centro, né? Do Espírito Santo, e a gente, tipo, sujeitar a nossa vida a isso. Porque, cara, a comunicação, às vezes, ela pode falhar aqui, mas ali não falha, né? Então, a gente tá sempre conectado dessa forma. é muito lindo ouvir a Zoe falando isso toda hora. Eu fui, eu orei, eu chorei pra Deus. Eu falei, Deus, por quê? Acho que a gente tem que aprender a fazer mais isso. Mas quem vê pensa que ela é uma vida muito difícil, né? Que eu faço ela chorar muito, né? Ai, vai, amor. Chorar muito, meu marido de novo, Deus! Essas ideias Essas malucas. ideias dele. Bom, gente, a próxima pergunta, talvez vocês já tenham respondido, mas acho que seria legal aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente erra dentro de um relacionamento, não errar com o nosso cônjuge, mas errar em uma decisão. Por exemplo, Fez um a negócio errado, Exato, a tá. Zoe falou, Israel, acho que não seria legal você ir por esse lado, e você fala, beleza, vou fazer, tô sentindo diferente. E aí, quando você erra, como que vocês se contribuem para o crescimento e não para um confronto que leve o cônjuge para baixo? Tipo, cara, tá vendo? Você errou de novo, eu te falei. Porque eu acho que é comum entrar nisso dentro de um relacionamento, né? Eu acho que a frase que nunca pode existir é eu te falei. Eu acho que não é comum, eu acho que mas não é comum, e não é algo que tem que acontecer, né? Que mais uma vez, se nós somos um time, né, O erro é nosso. é nosso. E o nosso objetivo é o quê? É corrigir. O cara lá, a gente gosta de futebol, o cara fez um gol contra. Eu vou ficar falando pra ele, falar assim, tá vendo? A gente vai perder porque você fez. Não, tipo, beleza, pega logo lá a bola no fundo do gol, põe lá no meio do campo que a gente precisa consertar isso daqui, né? Então, quando a gente tem essa mentalidade, a gente consegue consertar. E é a mesma coisa, né? É o lance do amor, cara, né? Se eu amo a minha esposa, tipo, ela errou, eu não quero que ela sofra consequências desse erro, né? Eu quero que, tipo, reparar esse erro o mais rápido possível para que ela não sofra, nossa família não sofra, e eu me faço parte do problema e não sou o acusador que fala assim, tá vendo? Falei pra você não fazer, agora vai lá e se vira. Então arruma você sozinho, fala com não sei o que lá, não sei o que lá, se vira. Não. Então, Que horror! mas isso É acontece. triste, né? Mas isso acontece, Aham. né? Não aqui né, nessa mesa, nem aqui com o pessoal que tá aqui atrás das câmeras, mas por fora acontece. Então a gente precisa, tipo, cara, não tem lógica, né? Só que muitas vezes as pessoas estão tão centrados na sua vontade, né? E na Seus sua, nos direitos. seus direitos Aham. e na sua autoridade de ter falado que ia dar errado e deu errado mesmo. É o Da próxima vez você orgulho, me... né? De Exatamente. você esfregar na cara de alguém, tipo assim, eu te avisei, eu te falei. Ai, a pessoa já secou, ela lembra que você falou, sabe? Com Agora imagina se Deus certeza. tivesse essa postura com a gente, Nossa, né? É. Tá vendo? Tá escrito na É. Bíblia, você não tá leu a na Bíblia? Bíblia, você não viu? Agora, não, tipo, É. E, cara, e às vezes o confronto em amor constrange mais do que você acusar, né? Então, tipo, poxa, amor, aconteceu, né? Mas vem aqui, te amo. É. Vai dar O tudo bendito, certo. cara, ele vai lembrar onde veio, entendeu? Não Vai. precisa. Legal. Muito bom, gente. E já tá difícil, vai Exato. fazer Vai fazer mais mais difícil difícil ainda. Deixa, vai lá compra e uma arruma. pizza, É. chora. É isso. De Uma atum. pizza, essa é a próxima vez. Pizza. Pizza, que resolve Pizza é tudo. bom, eu gosto de É pizza. bom. Não sendo de atum, né, amor? Mas Eu amo isso eu tô pizza de lidando. Você não atum. gosta? Uma pizza Você Eu gosta? encontro alguns É. raros, assim, que É. compactuam com esse gosto dele. Boa, vamos marcar uma pizza de Uma Olha pizza de aí. atum. Isso. É. Bom, partindo um pouco mais aqui para o final das nossas perguntas, acho que a gente pode ir encerrando com algumas coisas mais práticas. Então, se vocês pudessem dar algumas dicas de como uma dupla, né, um time, um casal, eles podem ir mais longe juntos, seja profissionalmente, seja em relação ao chamado, ao propósito deles, como que eles podem tomar essas decisões de forma mais fácil. Então, isso, assim, você vai ficar falando o tempo todo do seu ponto, ou você espera a pessoa ter consciência, ou vocês têm momentos que vocês marcam para ter essas conversas, ou isso tem que ser de uma forma fluida, como que vocês podem tomar essas decisões no dia a dia juntos? Uma vez eu ouvi, né, uma frase que falava que
o que o homem mais quer é o apoio da sua esposa. E, e muitas vezes a gente acha que tá apoiando e não tá, porque a gente não fez a pergunta de como é que eu posso te apoiar, né? Ou o que que eu poderia fazer para te ajudar. Que às vezes Israel só quer, eu lembro que essa semana mesmo passada, você desabafou um monte de negócio no WhatsApp pra mim, né? Daí eu escrevi, como é que eu posso te ajudar? E daí você falou assim, só tô desabafando. Deu, então tá bom. Então tá. Mas assim, E uma vez ela fez a eu, mesma coisa, né? Tipo, eu comecei a dar um monte de solução pra ela ver com problema, comecei a dar um monte de solução. Ela falou assim, não quero solução, só quero não falar. era isso que eu queria. Eu sei tudo que eu quero fazer, eu só quero desabafar. Então perguntar pro outro como é que você pode ser esse apoio, porque às vezes o apoio que você vai ser ou ser o ouvido. Nesse caso, essa semana foi ser o ouvido do Israel. Daí hoje, a gente estava falando do mesmo problema, que é um problema que está acontecendo não entre nós, mas que a gente está batalhando de uma construção ali. E daí ele falou assim, daí você pode mandar essa mensagem. Então, essa conversa, tipo, Zoe, aqui eu não quero que você faça nada. Zoe, eu quero que você mande a mensagem, que você faça tal coisa, que você compre isso, que você procure aquilo. Eu acho que perguntar como que eu posso te ajudar é tão mais eficiente do que eu achar, eu vou ajudar a fazer. Que nem eu falo que Marta e Maria, né? Marta estava limpando a casa, fazendo sanduíche que Jesus nem pediu, e o que Jesus queria é que ela sentasse aos pés dele igual Maria. Então, às vezes, a gente está querendo ali fazer uma coisa que Deus nem pediu, né? É uma coisa que o nosso parceiro nem pediu e tá fazendo um desfavor do que ajudando, né? E querendo que o outro adivinhe aquilo que você precisa, né? Umas É. pessoas, tipo, não, você tinha que adivinhar Você aquilo que. A minha cara não falou? Como é que você não sabe que eu tava precisando que você fizesse? Não, você não falou. Então, se eu tivesse falado, São os teria sido. famosos combinados, né? Acho que Exato. eu e o João, a gente Combinado não sai caro. exato, a gente trabalha Exato. juntos e a gente aprendeu com o tempo que existem coisas que têm que ser Tem que combinadas. ser Então, você combinadas, tem não que ser responde tal ditas. cliente. Essa é a minha função. Eu Sim. respondo, eu vou escrever. Ou É. ele também, você não vai fazer isso aqui sou eu que faço. E aí, nisso, a gente vai se alinhando. Então, esses combinados, essa conversa e essas Sim, com perguntas certeza. fazem muita diferença. Boa. Muito bom, gente. Passou muito rápido esse nosso papo aqui, né? Cara, Acho que a gente tem que marcar o segundo agora. Exato. Bora. Mas antes da gente encerrar, a gente gostaria muito que vocês orassem pelas pessoas que estão ouvindo esse podcast. A gente já recebeu muitos testemunhos de que o dia da pessoa foi transformado enquanto ela estava indo para o trabalho, mandou isso daqui para o chefe aceitou Jesus. Então, é um ambiente não só onde as pessoas só recebem informação, mas também recebem algo do Senhor mesmo, sabe? Então, se vocês puderem declarar isso sobre a vida das pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, por favor. Ok. Senhor, muito obrigada, Pai, que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor conhece todas as coisas. Eu peço uma bênção especial para cada ouvinte agora desse podcast, que talvez esteja vivendo uma situação complicada no relacionamento, no matrimonial, que o Senhor traga aquela paz que excede todo entendimento, que o Senhor traga alinhamento, também oro que o Senhor traga cura aos corações. Muitas vezes nós estamos vivendo conflitos devido à nossa falta de cura, às nossas feridas. Eu peço que o Senhor venha estar trazendo esse bálsamo que só o Senhor pode trazer. Te agradeço, Deus, porque o Espírito Santo, Tu és o nosso guia e nós queremos sempre obedecer a Sua voz e prestar atenção naquilo que o Senhor está nos trazendo. E eu oro por famílias saudáveis Sim, e Deus. casamentos Sim, saudáveis, Senhor. em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pessoal. Obrigada a Obrigado. vocês. Obrigado pelo convite, pelo papo. Foi muito bom. Muito feliz em recebê-los aqui. E é isso, se você gostou desse estúdio, não esquece de se inscrever no canal The Eclectos, deixar o seu like, como o João falou, manda para quem você acha que essa conversa vai ser construtiva e a gente se vê no próximo episódio, que também será gravado aqui no Retiro Eclectos. Até já.